Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aí dando continuidade ao nosso vídeos de formação, espiritualidade e informação para os nossos queridos irmãos e irmãs que participam do nosso canal. Você é o nosso divulgador, né? Então procure mandar para os seus amigos, para outros grupos da igreja, porque esses assuntos realmente são muito importantes. Nós vamos tratar agora do sacramento da Eucaristia. Eu insisto em dizer para vocês que o nosso assunto aqui ele não se encerra aqui, né? Então é muito importante que a gente saiba disso. Nós estamos aqui ainda em plena, vamos dizer assim, iniciação ao assunto. Eu não vou ter condições de desenvolver em 30 minutos todo o significado maravilhoso que tem esse belíssimo sacramento. Bom, pessoal, é muito importante que a gente saiba que os sacramentos fazem parte da economia da salvação. Todos eles, todos os sacramentos. O que é essa economia da salvação? É o desejo que Deus tem lá desde a revelação que aconteceu em Abraão até Pentecostes, como eu falei ontem, né, no outro vídeo, que Deus deseja que nós façamos parte da sua vida e da sua felicidade. Os sacramentos são presentes de Deus para nós. Eles são necessários para a nossa salvação. Então aqui não existe relativismo. Porque houve uma questão aí na igreja, um tipo de teologia que foi colocada aí, reflexões teológicas que meio que relativizaram a graça sacramental. E o sacramento não é relativo, né? É a salvação que nos é apresentada. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de dizer, que a mística cristã, ela tem como fundamento a união de Deus com o homem e a permissão que Deus dá, que o homem dá para ser unido até Deus, a Deus. Então, em primeiro lugar é o Criador, porque nós não usamos a nossa liberdade para existirmos, por exemplo. Quem é que pediu para existir? Às vezes tem uma moça lá que vai lavar a louça, a mãe manda lavar a louça, e a moça fica brigando com a mãe e diz, eu não pedi para nascer. Exatamente, ninguém de nós pediu para nascer. Porque o nosso nascimento, a nossa existência, é o maior presente que nós temos de Deus. E qual é o sentido dessa nossa existência? É amarmos e servirmos a Deus, nos unindo a Ele. Eu fiz uma fórmula muitos anos atrás, quando eu trabalhava na formação no Carmelo, os nossos postulantes e noviços, a fórmula do U maiúsculo é igual a V maiúsculo mais V minúsculo. Ou seja, o U maiúsculo representa a união, é o desejo que Deus tem de se unir a nós. O V maiúsculo é a vontade de Deus, que é infinitamente maior do que a nossa pequena vontade. O V minúsculo é a nossa vontade. Agora, Deus quis permitir que nós usássemos o nosso livre-arbítrio para aceitarmos essa união com Ele. O que aconteceu com os demônios? Eles negaram essa união com Deus, tiveram um momento deles de misericórdia, mas eles foram negando com a chefia de Lúcifer, né? Foram negando cada vez mais a presença de Deus, até chegarem então a serem condenados, a serem derrotados. Isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos nos unir e permitir que Deus nos ajude nesse processo de união. Bom, a partir disso, irmãos, nós vamos ver que o sacramento da Eucaristia, ele é um sacramento do amor. Todos os sacramentos são sacramentos do amor. Mas o sacramento da Eucaristia, ele ressalta muito o amor porque ele é o sacramento da permanência.
Vamos dar um exemplo. Se nós perdemos os nossos pais, como é o meu caso, né, e eu tenho uma fotografia deles, aquela fotografia me ajuda a recordar, a eles permanecerem na minha vida, ou uma roupa, ou um fato, ou uma comida, ou um perfume, ajuda a manter aquela pessoa, aquela imagem junto conosco. Agora, a Eucaristia não é um símbolo, né? Não é uma recordação somente como de um familiar nosso, porque Jesus está permanente na Eucaristia, sangue, o corpo, sangue, alma e divindade. É um milagre isso, que só acontece dentro da Igreja Católica, né? Por quê? Porque Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia e os apóstolos que estavam com ele, que comungaram pela primeira vez, eles, após que Jesus mandou e eles receberam o Espírito Santo, a maneira deles obterem a presença de Jesus, que Jesus mesmo deixou, que o Espírito Santo agiu na igreja, foi justamente a Eucaristia. Então isso é muito importante, esse verbo permanecer, porque o amor exige permanência. No momento que o sacerdote, diante da hóstia ou diante do cálice com o vinho, ele profere as palavras, e ele é um sacerdote devidamente ordenado, que tem a transmissão apostólica. O que é a transmissão apostólica? O Papa, que representa Pedro, os bispos representam os apóstolos, os presbíteros são colaboradores dos bispos nessa missão eucarística, podemos dizer assim. Os diáconos também, mas os diáconos não consagram a Eucaristia, eles são adoradores da Eucaristia, promovem a ação sacramental, mas eles não são ministros da Eucaristia, né? Eles não podem, não fazem a consagração. Muito bem. Disso nós temos que entender também, irmãos, que a Santa Missa, ela é um momento em que Jesus deu a sua vida por nós, é o sacrifício incruento de Jesus, ou seja, cada Santa Missa, no momento da celebração, é como se nós estivéssemos lá no Calvário diante de Jesus. Padre Pio, por exemplo, ele muitas vezes ele chorava celebrando a Eucaristia, porque os sentimentos dele eram o sentimento de Jesus crucificado. E muitos santos tiveram visões das chagas de Jesus na cruz, no momento da consagração eucarística. Então não existe, isso é importante, pessoal, não existe nenhum culto mais importante do que a Santa Missa. Não existe, né? Os judeus tinham o Templo de Jerusalém, onde eles prestavam culto a Deus, Deus estava lá presente, mas quando Jesus consagrou o cálice com o seu sangue, ele disse: seu cálice é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Quer dizer, nós temos esse privilégio e essa responsabilidade, porque às vezes a gente pensa assim: eu sou católico, eu tenho Cristo presente na Eucaristia, o sacrário onde está a luz vermelhinha, a lâmpada, né, que representa a chama do Templo de Jerusalém, que nunca se apagava, para representar a presença de Deus ali naquele lugar. A gente, quando era criança, né, a mãe dizia: olha, a lâmpada do sacrário está dizendo que Jesus está ali. E a gente prestava toda a genuflexão, a reverência a Jesus sacramentado, que é muito importante, irmãos, nós ensinarmos as coisas boas para as crianças, os avós, os pais, porque isso nunca mais sai da nossa cabeça. Minha mãe ensinou a oração. Eu fiz a primeira comunhão dia 22 de outubro de 1972. É importante que você saiba que dia você fez a primeira comunhão e celebre esse dia.
Porque realmente, pessoal, não existe prêmio maior nessa vida do que receber Jesus no nosso coração, nos alimentar de Jesus. Santo Inácio de Loyola, ele dizia, né, o único alimento da alma é a Santíssima Eucaristia. É o único alimento da alma. Os outros alimentos são alimentos do corpo. Mas quando nós comungamos Jesus, nós estamos recebendo todo o mistério de Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Por isso nós temos que ter uma preparação prévia também para a Santa Missa, precisamos rezar. Nós também podemos fazer a comunhão espiritual, embora ela não tenha o mesmo valor. Até essa comunhão espiritual pode ser feita várias vezes durante o dia, quando a gente diz: Jesus, vem no meu coração, vem fazer parte da minha vida. E o ideal seria, né, nós sempre fazermos a nossa comunhão eucarística com oração, com reverência, amando realmente Jesus, que faz parte do momento que você comunga. Ele vai entrar na tua circulação sanguínea, vai entrar na tua alma, vai entrar no teu corpo e você vai ser uma nova criatura. Então é importante que a gente saiba disso. É um mistério a Eucaristia, é um mistério. Por isso que nós não podemos cair nesse relativismo que hoje as pessoas estão vivendo, dizendo que qualquer culto, um culto da palavra, ele não é o culto eucarístico, embora existam os dois na missa, né? Mas se eu ficar só com o culto da palavra e ficar sem a Eucaristia, eu sou capenga, porque eu não tenho o alimento que me fortalece justamente para viver o que a palavra de Deus tem para me dizer. Depois disso, desses elementos introdutórios, eu recomendo para vocês a leitura obrigatória, eu diria, desse catecismo, que é o compêndio, que eu falei já na outra palestra. Compêndio escrito pelo cardeal Josef Ratzinger e aprovado depois quando ele era papa, né? Quer dizer, a pesquisa toda foi feita por ele, porque ele era prefeito da Congregação da Fé. E ele é importantíssimo, é bem fino, tranquilo, você pode carregar com ele, tá? Um horário vago, você lê. Eu vou pegar os aspectos aqui mais importantes, né? Porque realmente são muitos os elementos que nós temos, né? O que é o sacramento da Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até o seu retorno. O sacrifício da cruz, confiando assim à sua igreja o memorial de sua morte e ressurreição. Mas não é um memorial assim, de você memorizar o sacrifício de Cristo. Não, é um memorial de vivência em cada missa desse mistério. Jesus se dá totalmente para nós em cada celebração eucarística. Também é o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascual no qual se recebe Cristo. A alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. Olha só que coisa extraordinária. Nos é dado o penhor da vida eterna. E Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, evidentemente, a gente já tinha comentado, na última ceia, a palavra de Deus. Os 3 evangelhos falam na última ceia. O evangelho de João é o capítulo 6, que nós vamos ter um rápido espaço sobre ele, né? E depois nós temos o famoso texto de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que toda ela, que trata, inclusive as palavras da consagração, foram retiradas desse texto de Paulo. Como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? A antiga aliança, a Eucaristia é prenunciada sobretudo na ceia pascual, anual celebrada todo ano pelos hebreus, com os pães ázimos, como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Jesus a anuncia em seu ensinamento e a institui celebrando com os seus apóstolos a última ceia durante um banquete pascal,
a última ceia também do rito, não é do rito antigo, mas da vivência judaica, porque agora em diante será outro tipo de sacrifício, é o próprio Cristo que se entrega por nós, não é mais o Cordeiro Pascal. Por isso que a gente fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A igreja, fiel ao mandamento do Senhor, fazer isso em minha memória, como eu dizia, 1 Coríntios 11, 24, sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia da ressurreição. Por isso é importantíssimo, é no mandamento da igreja, nós participarmos da missa todos os domingos. Agora, por que, em que sentido nós dizemos que a Eucaristia é memorial do sacrifício de Cristo? Isso que eu falava para vocês, que o Padre Pio vivenciava. A Eucaristia é memorial no sentido de que torna presente e atual o sacrifício de Cristo, que Cristo ofereceu ao Pai na cruz, uma vez por todas, em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia se manifesta nas próprias palavras da instituição. Vejam, isto é o meu corpo que é dado por vós. Muitas vezes quando estou consagrando a Eucaristia, é algo extraordinário, né? Eu peço que Jesus me cure também o meu corpo, a minha alma, né? Quando eu digo isto é meu corpo que é dado, né, por vós. É importante a gente estar sempre bem unidos a Jesus que está sendo consagrado por nós. E depois, este é o cálice da nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Não é mais o vinho, é o sangue preciosíssimo de Jesus. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e o oferente. Diferente é apenas o modo de oferecer. Cruento na cruz, incruento na Eucaristia. Vou tentar explicar para vocês assim, ó. A maneira como aconteceu no Calvário foi um modo cruento, o sofrimento de Cristo que aconteceu uma vez só. Mas na Eucaristia se repete a graça desse sacrifício de Cristo. Por isso que eu sempre digo, é como se nós estivéssemos lá com Nossa Senhora, com São João, olhando para Cristo crucificado e ele está entregando a sua vida por nós. Então, por isso é importantíssimo, né? O sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho estão unidos ao de Cristo. Como um sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e defuntos. Por que nós rezamos a missa de sétimo dia, ou pelas almas, ou a missa de Ezequias, com o corpo presente? Porque a Eucaristia ela pega o passado, o presente e o futuro. E quando nós oferecemos o sacrifício por aquele fiel defunto, ele vai ser retirado imediatamente do purgatório, né? Porque ele vai receber todos os merecimentos desse sacrifício de Cristo em favor das penas, né? Das faltas que ele possa ter cometido na sua vida. Então isso é muito importante, hein? Benefícios tanto espirituais e temporais. Também a igreja do céu está unida à oferta de Cristo. Cada Santa Missa, toda a celeste, todos os anjos, todos os santos, a Virgem Maria está do lado do sacerdote, porque é um momento soleníssimo em que todas as graças do oferecimento de Cristo se repetem por nós. Como é que Jesus está presente na Eucaristia? De modo único e incomparável. Está presente com efeito de modo verdadeiro, real, substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade.
Nele está, portanto, presente de modo sacramental, ou seja, sobre as espécies eucarísticas do pão e do vinho. A matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. A matéria que é feita a Eucaristia. Eu não posso escolher também qualquer tipo de pão preparado, a hóstia preparada, né? E o vinho também, um vinho especial para a celebração da missa. Cristo todo inteiro está na Eucaristia, Deus e homem. Falei já para vocês, as duas naturezas de Cristo, tem a natureza divina e a natureza humana, e ele está presente na Eucaristia. Agora aqui nós vamos entrar num embate com o nosso amigo Martinho Lutero. O que significa transubstanciação? Significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão se realiza na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo. Por isso o sacerdote impõe as mãos, santificai, pois, essas nossas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, né? A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa, é algo maravilhoso, é um mistério maravilhoso esse, dizer que Deus se serve de homens comuns. O sacerdote é um homem comum, mas ele é consagrado, ele é ordenado. Ele tem a sucessão dos apóstolos para isso. Nos livros aí que a gente vê de demonologia, né, você conta que que um demônio reconheceu um padre que não estava vestido de padre, que chegou perto, porque ele viu que o anjo estava à esquerda dele, à esquerda do padre, porque os anjos consideram o sacerdote mais importante do que eles. Para vocês verem que grande mistério e como nós precisamos rezar pelas nossas vocações, para que surjam sacerdotes santos. Nós temos muita gente intelectual na igreja, maravilhoso isso, mas nós precisamos de sacerdotes santos, consagrados a Nossa Senhora. E os leigos têm uma missão muito séria, que é rezar pela santificação dos sacerdotes. E os sacerdotes rezar por ele e pelos seus colegas também, que é muito importante. Todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, ou seja, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. Então, claro, não vai você, a não ser o caso de Lanciano, que realmente a hóstia se transformou num pedaço de carne e o vinho em sangue, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá e é impressionante. Até o filamento a hóstia é um filamento de carne do coração, que é impossível cortar, ainda mais naquela época que nem existia, nem laser existia, nem com laser você consegue cortar aquele filamento de carne que tem lá em Lanciano. Até uma sugestão aí, assista um vídeo sobre o milagre de Lanciano, para você poder entender também com mais eficácia esse sacramento. Nós não dependemos de milagres concretos, porque a gente quer ser aquilo que Jesus falou. Felizes os que creem sem terem visto. Mas é importante os milagres, porque Deus permite os milagres para que a gente fique mais fortalecido na nossa fé. Bom, a questão da missa, a gente sabe que todos os domingos, dia santo de guarda, nós precisamos participar da Santa Missa. Agora, para praticamente encerrar nossa colocação, quando um irmão protestante vier procurar vocês e dizer assim, não existe Eucaristia, existe a ceia, existe o símbolo, não. Você mande esse irmão protestante ler o capítulo 6 de São João, como eu disse para vocês. O Evangelho de João não narra a consagração à Eucaristia. Ele fala na última ceia, lava pés e tudo, mas não fala exatamente como os outros evangelhos. Mas tem o capítulo 6, que é o capítulo mais longo de todos os evangelhos, é o que tem mais versículos, na realidade, né, gigantesco.
e é sobre o mistério do pão da vida. E esses são os sinais, o grande sinal que Jesus deixou é Ele mesmo, né? E é interessante, pessoal, que a coisa não é assim, eu posso receber ou não, né? Trabalhai pelo alimento que não, pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E Jesus vai dizer lá no versículo 34, eu sou, em primeira pessoa, o verbo de Deus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crer em mim nunca mais terá sede. E quem crer em Cristo, claro, vai ter a vida eterna, né? Quem receber o seu corpo e o seu sangue terá participação em Cristo. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Olha só que coisa extraordinária. Assim como o Pai que vive e me enviou, esse é versículo já 57 do capítulo 6 de João. E eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Quer dizer, nós vamos estar sempre unidos ao Senhor. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue, permanece em mim e vai ter a vida eterna. Isso é promessa do próprio Cristo. E aqui é sério, né? Os irmãos evangélicos, protestantes, têm que ler mais a Bíblia, entender um pouco mais. Ó. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Olha, isso aqui não é uma afirmação relativa, pessoal. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus que fala, esse capítulo 6 já converteu muitos protestantes, inclusive alguns que se tornaram até diáconos depois, porque começaram a refletir o capítulo 6, ele é muito importante. E tem a profissão de fé de Pedro, né? Que nos outros evangelhos lá, Jesus pergunta quem é o Messias e tal, e Pedro responde, e Jesus confirma ele como chefe da igreja. A confirmação de Pedro, além depois que ele ia ser ressuscitado, ele diz para Pedro apacentar as ovelhas, mas ela acontece aqui no capítulo 6, quando há a crise dos discípulos de Jesus, muitos desistem, por acharem muito dura essa palavra, ter que comer a carne e beber o sangue, eles desistem. E Jesus joga a pergunta para eles, dizendo assim, não quereis vós também partir? E Simão Pedro toma a palavra e diz, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Pessoal, isso é algo que é extraordinário. Nós temos em nós, na Santa Missa, a presença de Jesus, também na adoração ao Santíssimo, que eu recomendo. Olha, tantos milagres que aconteceram na obra missionária por causa da adoração. A obra missionária iniciou com as adorações do Santíssimo na Igreja do Carmo. Quando eu era pároco, eu não sabia o que eu ia fazer lá. A igreja era escura, não tinham pessoas presentes nas missas. E nós iniciamos uma adoração ao Santíssimo. Hoje estamos também na Igreja do Bonfim, fazendo esse momento de adoração. Você pode ir para uma igreja e ficar lá com Jesus, conversar com Jesus. O grande jovem Carlo Acutis, né? Ele passava horas na frente do Santíssimo Sacramento e Jesus vai falando conosco, né? Santa Teresa fala que a oração é uma troca de olhares, então você simplesmente fica olhando para o sacrário e se coloca à disposição de Jesus. E vai acontecer, sem dúvida alguma, uma grande transformação na sua vida. Bom, irmãos, eu fico meio constrangido até, porque o assunto é muito grande. Nós provavelmente vamos retornar
em outros momentos a falar de Eucaristia, mas a nossa proposta desses 7 sacramentos, assim, rapidamente mostrados, né, com uma reflexão, é justamente para auxiliar na catequese, auxiliar talvez grupos de família e assim por diante. Peço que vocês sejam os divulgadores do nosso canal, vocês se tornam responsáveis, nós não buscamos nenhum lucro, nenhum benefício humano com isso, mas sim que a Santa Igreja, os sacramentos sejam mais amados, né? Para a gente sair desse relativismo e termos paz no coração. Vamos receber então a Santa Bênção. Senhor Jesus, humildemente nós te adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. E nós te pedimos, Senhor, uma fé cada vez mais profunda nessa sua presença. Meu Senhor e meu Deus. E nós queremos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, também Mãe da Eucaristia, nossa Mãe, que seja derramado sobre todos esses irmãos que estão assistindo esse vídeo, a vossa bênção, e que eles tenham um amor cada vez mais profundo à sua presença na Eucaristia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem em paz, que Deus acompanhe vocês.